quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Hoje nós iremos falar sobre pessoas perigosas. Se você tem nos acompanhado, você tem percebido uma construção de mensagens falando sobre relacionamentos. Perigo das más amizades, o quanto elas podem ser nocivas. Na outra semana falamos sobre a importância de ter amigos, Kleber. E hoje falar sobre pessoas que são perigosas, nocivas. Não pense só no ímpio, não pense só no pecador que está agora fazendo tudo o que tem de errado. Mas abra sua mente, se concentre naquilo que Deus tem para falar com você. Livro do profeta Jonas, capítulo. Vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo, que vão ser a base para o nosso estudo, pregação, enfim, meditação de hoje na palavra de Deus. Jonas capítulo 1 começa dizendo o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade e nós não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, versículo 9: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomado de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o versículo 17, que fim desse capítulo 1, diz que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Onde você estiver, feche os seus olhos para que nós possamos orar em nome de Jesus. Nosso Pai amado, dependemos mais e mais e mais do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor ministre, Senhor, sobre nós agora. Eu oro para que o Senhor não permita que Satanás consiga roubar, Deus, de nós esse momento tão importante de ouvir a Tua palavra. Não permita que Ele use, Senhor, situações que vivemos anteriores a esse culto. Não permita que Ele use preocupações de situações que vão acontecer após esse culto. Que o Senhor agora possa fechar, Deus, a entrada e a saída, Senhor Jesus Cristo. Manda os Teus anjos agora, Senhor, acamparem ao redor, Senhor Deus, desses lares e de onde essas pessoas estão, Pai, a que eles possam ouvir nitidamente a voz do Senhor ministrando aos corações, Pai.
e serem transformados, mudados, tocados pela Tua própria palavra, Pai. A minha oração a Ti, nosso desejo, tenho certeza, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pode se assentar, você pode tomar o seu lugar aí no seu lar, você aqui no templo também pode tomar o seu lugar, mas é muito importante que você deixe a sua Bíblia aberta. Isso é muito importante, eu venho falando isso já há algum tempo. Bíblia aberta é Deus falando conosco. Bíblia aberta, os versículos saltam aos seus olhos. Você ouve alguma coisa daqui do altar, procura aí na sua Bíblia, fica atento, mantenha a sua Bíblia aberta, porque Bíblia fechada, Deus não fala. Deus fala com a palavra de Deus aberta. Mantenha a palavra aberta. Como eu disse, essa semana estamos pensando sobre pessoas perigosas. E eu, quando li essa temática no Apacentai, lá no começo da semana, o Espírito Santo me trouxe para esse texto diretamente. Diretamente eu me lembrei da história de Jonas e olhei para essa palavra e consegui entender que aqui tem tudo o que nós precisamos, de ingredientes, de fatores, para que nós possamos somar esses fatores e encontrar pessoas perigosas que estão ao nosso redor. Mas eu sempre penso isso, antes de subir aqui e ministrar para vocês, eu sempre penso se nós também não somos as pessoas que são perigosas. Quando refletimos, acho que semana passada ou na outra semana, sobre más companhias, usando o texto do apóstolo Paulo, eu pensei durante aquela semana se eu também não era uma má companhia. E a cada temática você não pode aplicar somente às pessoas que estão ao seu redor, você tem que aplicar isso também a você. Você tem que se olhar a cada temática, a cada semana, para ver se você não é essa pessoa que precisa de transformação, de mudança, enfim, de algo que Deus faça, ou se as pessoas que estão ao seu redor, para que você possa se precaver, também não são essas pessoas. Eu quero junto com você começar essa palavra lendo aquilo que Deus faz na vida de Jonas. Porque como eu vou identificar se alguma pessoa é uma pessoa perigosa, ou se eu sou essa pessoa perigosa, são muitos indícios, são muitos argumentos que nós podemos usar, mas a primeira pessoa que eu e você vamos nos tornar se formos pessoas perigosas, ou as pessoas que estão ao nosso redor irão se tornar se forem pessoas perigosas, porque as pessoas perigosas são pessoas que fogem de Deus. Pessoas perigosas são pessoas que fogem de Deus, pessoas que não querem fazer aquilo que Deus quer que elas façam, pessoas que Deus diz, se aproxima, e essa pessoa se afasta, vai, essa pessoa se paralisa, pessoas que não estão fazendo aquilo que Deus está ordenando, que Deus não está comandando, que Deus está falando. E é isso que esse texto nos mostra. O texto nos mostra que as pessoas que querem fugir de dois campos cruciais e importantíssimos na nossa vida, pessoas que estão fugindo de Deus, estão fugindo de duas coisas, estão fugindo da vontade de Deus. Deus tem uma vontade específica para cada um de nós. Pessoas perigosas fogem da vontade de Deus. Você pode pensar, pastor, eu não sou uma pessoa perigosa, eu sempre faço aquilo que Deus quer. Existem trivialidades que todos nós fazemos, existem coisas comuns, qualquer crente consegue fazer, faz tranquilamente, vir uma vez por semana no culto, duas, de repente frequentar uma célula, sei lá, assistir pela internet aí um culto como hoje, fazer alguma coisa, isso é trivial, é natural. Não é nisso que Deus está entrando na vida de Jonas, não é nisso que nos classifica pessoas perigosas ou não. O trivial nós fazemos com tranquilidade, com paz. O problema é que Deus está mandando Jonas fazer algo que Jonas não quer, e é aqui que eu encontro o perigo em nós. Quando Deus manda eu e você fazermos coisas que nós não estamos querendo fazer, e a palavra do Senhor, a palavra de Deus, o próprio Deus ministra ao seu coração, fala com você. Não foi nenhum profeta quem falou com Jonas, foi o próprio Deus quem falou com Jonas. E não pense que se nós ouvirmos a voz de Deus, não, se ouvir uma voz que venha do céu, com um timbre mais grosso que o seu, Ricardo, com uma voz que venha do nada, numa tarde ensolarada, eu vou ouvir a voz de Deus. Não, se você é o tipo de pessoas que Jonas também era, pode ouvir a voz do que for, pode anjo aparecer, pode o próprio Deus se materializar à sua frente, nós não vamos ouvir aquilo que Deus quer de nós, não vamos dar atenção a isso. Repara no versículo de número 1, do livro aí que você está aberto na sua frente, livro de Jonas.
versículo 1 diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e veio como uma ordem. Verso 2: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Como eu vinha dizendo, não foi alguém que levou um recado para Jonas. Não foi um profeta, amigo, de repente, Jonas, que foi ali conversar com ele, dar uma instrução para ele. Não, a palavra do Senhor, o próprio Deus ministrou ao coração de Jonas. Êxodo 3, aquela mesma voz que Moisés ouviu, é a voz que Jonas está ouvindo. Jeremias capítulo 1, versículo 6, a mesma voz que Jeremias ouviu, é a voz que Jonas está ouvindo. A voz ali onde Jesus era batizado, uma voz saiu do céu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. A mesma voz está falando com Jonas. A mesma voz que fala com você, que fala comigo, que fala com você, que fala conosco em várias situações, para fazermos coisas que Deus quer, mas que estão fora do nosso querer. É a essa voz que nós temos que dar ouvido, se não quisermos sermos pessoas perigosas. É uma voz que não vai de acordo todas as vezes com a nossa vontade, e não tem que ir mesmo. Porque se fosse assim, ele seria somente a nossa marionete, mas não é. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que dá direção para a nossa vida. E se Ele está mandando você perdoar, não importa se você quer ou não quer, você tem que perdoar. Deus está mandando você ir ao encontro de pessoas, não importa se você quer ou não quer, você deve ir ao encontro dessas pessoas, porque Deus está dizendo. O que classifica Jonas como alguém perigoso? De estar perto, de ter relacionamento, de ser alguém que você possa ouvir, que você possa acompanhar, que possa ser um modelo para você, uma referência para a sua vida. Ele é o tipo de pessoa que ouve a Deus, mas foge da vontade que Deus quer para ele, porque não é igual à vontade que ele mesmo tem para ele mesmo. Jonas era um xenofóbico. Jonas odiava os ninivitas. Jonas não queria nem que eles fossem salvos, nem que eles fossem alcançados, nem que eles fossem abençoados. Jonas não queria nada disso. Jonas queria ver a destruição dessas pessoas. E eu fico pensando, meu irmão, quantas pessoas não colocaram marcas negativas em nossa vida? Quantas pessoas que na nossa construção, na nossa história, não colocaram momentos ruins que nós queremos esquecer, e por causa dessas marcas elétricos. Está dizendo o seguinte aqui, o versículo 7 em diante: mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras do Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Olha como era não só Jonas, olha como era o povo de Israel. Eu tenho em dizer, mas olha como somos nós, quando aquilo que Deus quer não vai de encontro com aquilo que a gente quer. Vivemos um tempo, meu amado irmão, vivemos um tempo onde criamos um Deus que não é Deus, mas é o gênio da lâmpada mágica. Criamos esse estereótipo. Criamos um Deus que não é o Deus da palavra. E a cada dia mais crentes vão criando um Deus que está ali para satisfazer o seu querer, satisfazer o seu ego, satisfazer a sua vontade, dizer aquilo que ela quer ouvir, pavimentar a estrada que ela quer caminhar, lutar as lutas que ela quer lutar. E não é assim que funciona. Ouça a voz de Deus. Zacarias está dizendo aqui: vocês recusaram a dar atenção à minha voz, que eu ministrei através do meu Espírito ao coração de vocês, falei diretamente através de profetas, mas vocês decidiram: não viva dessa maneira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que tem pedido aí no seu lar, Deus fala comigo. Quando Ele falar, dá atenção a essa voz, não tape os seus ouvidos, não tape os seus ouvidos, dê atenção àquilo que Deus quer para você. Não seja alguém que coloque pessoas em risco, e não seja alguém que coloque a sua própria história em risco. Primeiro sinal, foge da vontade de Deus. Segundo sinal, foge da missão que Deus tem para a sua vida. Pessoas perigosas fogem da missão que Deus tem para a vida delas. Como eu disse, temos uma missão em comum, mas temos uma missão particular.
Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Missão comum, todo crente tem que fazer isso. Cada um de nós precisa fazer isso. Se encher do Espírito Santo, sair por aí e ministrar. Se não estamos fazendo isso, já estamos com problemas. Mas Deus tem ainda algo especial e particular como missão de vida para cada um de nós. Que Deus queira que você esteja cumprindo a missão que Deus tem para a sua vida. Porque Jonas estava decidido a ir num caminho totalmente oposto à missão que Deus tinha para a vida dele. O texto diz que Deus falou: Jonas, levanta de onde você está, meu filho, vai para Nínive, uma cidade não tão distante assim da onde ele estava. Mas o texto diz que Jonas desce até um porto e pega um navio que vai para uma cidade que está a 4.000 quilômetros de distância. Ele não quer fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Ele quer fugir da missão que Deus tem para a vida dele. E sempre quando queremos fugir da missão que Deus tem para a nossa vida, nós nos desconfiguramos. Nós perdemos a essência. A fuga de Deus sempre leva você para longe da sua essência. Deus fez você de uma maneira, Deus fez você de um jeito, para quê? Para que você possa cumprir a missão que Deus tem para você. Deus te deu as suas mãos, a sua forma de falar, os atributos que você tem, se você é expressivo ou não, se você é espalhafatoso ou não, tudo isso são detalhes que Deus foi colocando na nossa vida, para nós cumprirmos a missão que Deus tem para nós. Não era à toa que Deus falava com Jonas, não, ele tinha uma missão de vida, ele era um profeta de Deus. Não é à toa que Deus colocou na sua vida capacidade, Yasmin, para dançar. Não é à toa, Ricardo, que Deus colocou na sua vida capacidade para ministrar. Não é à toa que Deus colocou capacidades na nossa vida, na nossa história. Não é à toa que Deus trabalha com a gente, ministra a gente, cuida da gente, trata a gente, para quê? Para a gente cumprir uma missão de vida. Algo que eu não consigo fazer esses passos como a Yasmin faz, ou como a Bruna estava aqui fazendo. Não consigo alcançar os timbres que o pessoal alcança. Talvez eu alcance maiores, mas esses eu não alcanço. Por quê? Deus me formatou de um jeito para uma missão. Por que você é assim? Porque Deus te formatou desse jeito para você cumprir uma missão. Mas quando você foge da missão de Deus, você é desconfigurado por esse mundo. Jonas agora é alguém perigoso porque ele é alguém que está desconfigurado. Ele tem que ir para um lugar, mas ele vai para outro lugar. Ele tem que desconstruir toda uma história de Deus na vida dele para seguir outro plano. Meu irmão, esse caminho é um caminho de destruição, de morte, não caminhe por ele. Ele tem que desconstruir muitas coisas. Jonas sabia que quando um profeta ouvia a voz de Deus, ele tinha que seguir. Jonas era um profeta de Deus, alguém que falava e quando a coisa não acontecia, as pessoas eram apedrejadas. Jonas conhecia as leis, Jonas conhecia Deus. Jonas sabia que quando Deus dava uma direção, as pessoas precisavam seguir. Foi assim desde o começo com Abraão. E agora, sabedor de tudo isso, conhecedor de tudo isso, alguém experiente em Deus, alguém que sabia qual era a voz de Deus, sabia qual era a intenção de Deus, sabia qual era o coração de Deus. Agora ele tem que desconstruir tudo isso para ir para um outro caminho, já sabendo que esse caminho é um caminho de destruição. Não precisa se desconfigurar, fica debaixo da missão que Deus tem para a sua vida. Não perca a sua essência, não perca a sua essência. Primeira coisa que Satanás quer roubar de nós é a nossa essência, porque Deus nos fez verdadeiros adoradores. E quando a gente está caminhando fora da visão de Deus, fora da missão de Deus, nós perdemos a capacidade de ser um adorador de Deus. E Deus não quer isso para a sua vida. Então a segunda coisa que esse texto aqui nos mostra é que você vai ficar fora daquilo que Deus tem para a sua vida. A missão que Deus tem, aquilo que é único, aquilo que não é trivial, aquilo que é único para você. Batemos cabeça muitas vezes até descobrir isso, mas é só olhar para você mesmo, você vai saber nos seus próprios atributos naturais aquilo que Deus quer de você. A que missão Deus te chamou? Olha comigo Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vai aparecer na tela para a gente ganhar tempo, eu ia procurar aqui, mas vai aparecer na tela para a gente ganhar tempo. Jeremias 1, 5 está dizendo o seguinte: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer,
Eu separei e designei profeta às nações. Jeremias não tinha um outro caminho, meu amigo, não tinha um outro caminho a seguir, que não o caminho de ser um profeta de Deus. Qualquer outra coisa que ele fosse fazer na vida dele, ele seria alguém frustrado. Ele teria que construir uma outra história, uma outra jornada, uma outra carreira, e não era isso que Deus tinha para ele. Deus já tinha desde o ventre escolhido, formado, feito um profeta às nações. E o Salmo 139, versículo 7, que mostra bem essa realidade também. Jonas foge, melhor dizendo. Jonas foge. E aí o salmista diz o seguinte: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? É isso que eu acho também maravilhoso na história de Jonas. Ele tenta fugir de alguém que não se pode fugir. Ele tenta se esconder de alguém que não conseguimos esconder. Porque você pode fazer de tudo para ficar fora da vontade de Deus. Ele vai estar na próxima esquina te esperando, dizendo: você tem um chamado, você tem uma missão. Você vai se lamaceia todo, se suja todo, peca até não querer mais. No meio da balada tem alguém dizendo assim: cara, você tem o brilho de Cristo na sua vida, porque Deus está ali querendo trazer você para aquilo que você sempre é. Nós conhecemos a história do nosso evangelista Edson, conhecemos tantas outras histórias, e conhecemos a nossa história de um Deus que sempre estava no final da rua, um Deus que estava sempre esperando a gente chegar com a cara cheia de bebida ou droga, e estava lá esperando para falar: olha, eu tenho uma outra vida para você, meu irmão. Deus tem uma vida maravilhosa. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe, te separou, te designou, te deu capacitação, capacidade. Ele quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Creia nisso e viva isso em nome de Jesus. Mas quando você foge da missão, você vira alguém perigoso. Essas duas coisas nós aprendemos aqui nesses versículos iniciais na história de Jonas. E esse texto também nos ensina que pessoas perigosas, elas vão causar prejuízos. Pessoas perigosas causam sempre prejuízo. E antes de eu entrar aqui nos prejuízos que nós podemos causar para as pessoas que estão ao nosso redor, eu tenho uma preocupação muito grande no meu coração de que você entenda de que quando você é uma pessoa perigosa, você causa primeiramente prejuízos para si. Você causa prejuízos para você mesmo primeiro. Antes desse prejuízo resvalar na sua esposa, nos seus filhos, nos seus negócios, nas coisas que você faz, no seu ministério, antes de tudo isso, primeiramente vai bater em você. Olha para a história de Jonas. Ele está aqui sabendo o que Deus quer dele, sabendo o que ele tem que fazer, mas ele vai para um outro lugar. Não pense que pessoa que sabe o que tem que fazer e não está fazendo caminham em paz. E a primeira coisa de mal que você causa para você mesmo é a falta de paz. Todo ser humano precisa de paz. Por isso Jesus disse: a paz que eu vou dar para vocês não é a paz que o mundo dá. Não pense você que vai estar em paz quando o seu salário cair em dia, ou quando acabar a pandemia e você poder reabrir o seu negócio, ou quando o mercado se aquecer de novo, ou quando o presidente trouxer as vacinas, ou quando chegarem as vacinas, ou quando todo mundo estiver imunizado. Não, você vai ter paz na sua vida quando as situações ao seu redor não influenciarem mais o teu interior, porque você colocou a paz que transcende o entendimento para dentro de você. E isso não conseguimos alcançar e nem ter enquanto estamos fora da vontade e fora da missão de Deus. Quando estamos agindo como pessoas perigosas agem. Jonas era alguém sem paz, por isso estava tomando decisões erradas. Deus falou com ele e ele decide ir para outro caminho. Falta de paz. E aí o salmista diz, Salmo 32, versículo 2: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Jonas sabia que Deus não estava a favor do seu comportamento. E quando a gente sabe que Deus não está a favor do nosso comportamento, a gente perde a paz na hora. Meu querido, em nome de Jesus, que você tenha a paz do Senhor na sua vida, que você tenha a paz de Deus no seu lar, que você tenha a paz de Deus morando dentro de você, porque senão, a cada semana que o Dória vai aumentando essa restrição, aí, esse nível preto aí, você vai ficando sem paz. Agora, se a paz do Senhor estiver reinando na sua vida,
Se você sabe que você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, cumprindo a missão de Deus, você vai ter paz dentro de você. Não cause esse mal para você mesmo, sabendo que Deus está atribuindo culpa à sua vida. Isso vai acabar com você. Segundo ponto, que quando você não tem paz e você é uma pessoa perigosa, você não consegue ter descanso. Você não consegue descansar. Nós precisamos aprender a descansar. E o relato de Jonas aqui me mostra nesse texto algo muito interessante. Versículo 5 e versículo 6. Diz o seguinte: enquanto isso, Jonas que tinha descido, versículo 5, todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Eles iam atirando as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão, se deitou e dormia profundamente. E aí no versículo 6 diz que o capitão, dirigindo-se a ele, disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não deixamos morrer. Jonas está ali tentando fugir de Deus e tentando descansar, tentando mesmo no meio desse imbróglio que ele se enfiou, Cris, descansar um pouco. O problema é que quando estamos fora da vontade, quando estamos fora da missão, não conseguimos ter descanso. Deitamos e dormimos, mas logo a situação volta a bater na nossa porta. Logo a situação volta para nos assolar. Logo a situação volta a nos atormentar. É isso que está acontecendo com Jonas aqui. Ele entrou no porão, ele foi tentar descansar, mas logo chegou um capitão dizendo: olha, está acontecendo algo. É assim conosco, é assim comigo, é assim com você. Nós tentamos descansar com o mundo desabando ao nosso redor por causa das nossas próprias atitudes e posturas, mas logo essa situação volta. Parece que 2, 3 dias tudo está calmo, parece que foi esquecido, parece que não se lembram mais, mas dá 2, 3 dias a situação volta à tona, alguém volta a tocar no assunto, alguém volta a remexer aquele mal, porque existe uma doença não curada, existe um mal não tratado, existe uma falta de paz que resulta numa falta de descanso. Você não precisa viver isso. Você não precisa viver isso. E o terceiro ponto que esse texto aqui nos ensina, de males que nós podemos causar para nós mesmos, é que você causa um mal para si tendo consciência do seu erro. Quando você tem consciência de que está errado, de que está errando, e persiste nisso, você está causando um mal para você mesmo. Por quê? Porque tem textos que nos mostram isso na palavra de Deus. Homens e mulheres de Deus que já viveram isso, já passaram por essa situação. E talvez você saiba o que é isso. Eu já vivi isso. Já vivi isso. Já vivi situações onde sabia que estava errado. E orar para Deus, Deus falava para mim: você está errado. E eu dizia: pai, eu sei que estou errado, mas eu não queria tratar aquele erro. Não queria tratar aquilo. Eu queria persistir naquilo. Eu queria manter aquilo. Eu queria, como alguém inconsciente, continuar naquela condição. E aquilo ia fazendo mal dentro de mim. Ia causando pesares, dores, situações, desânimo. Não conseguia concluir nada, não conseguia avançar em nada. Não conseguia dar seguimento às coisas que eu sabia que tinha que dar seguimento, porque eu tinha consciência de que eu estava errado. Consciência de que estava caminhando por um caminho de destruição e de morte. Mas não queria tratar. Não queria resolver. Jonas sabia disso. Olha o versículo 12. Ele responde: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Como é que ele poderia continuar os seus dias sabendo que aquilo que está acontecendo é por causa dele? Como nós podemos continuar nosso dia sabendo que somos pessoas que estão trazendo perigos para nós e para aqueles que estão ao nosso redor? Olha o que o salmista diz no mesmo versículo, no mesmo Salmo 32, Davi dizendo isso: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando
como em tempo de seca. Olha como fica o nosso interior quando sabemos que estamos vivendo uma vida fora da missão e fora da vontade de Deus. É assim que a gente se sente, seco por dentro, sem nada para oferecer. Lembra aquela vez quando Jesus se encontrou com aquela árvore que só tinha folhas? É assim que a gente se sente. É assim que a gente se sente. Pessoas sem fruto, pessoas sem nada para oferecer para alguém, nada para dar para ninguém. Nuvens sem água, árvores sem frutos. Não cause esse mal para você. Se você tem consciência do seu erro, a melhor coisa que você tem para fazer, volta. Apocalipse capítulo 2. Lembra de onde caíste, volta para o caminho que você tem que caminhar novamente. Está indo a caminho de Emaús, volta. Está indo para o lugar errado, volta. Tomou decisões erradas, conserta as decisões erradas. Está fora da vontade, está fora da missão, volta, se adequa a isso novamente. Faz o que tem que fazer, reconstrói, recostura, remonta, mas volta para aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E pessoas perigosas, elas causam mal para si, mas também causam mal aos outros. E onde que Jonas estava ferindo os outros e onde nós ferimos os outros? Em dois campos. Quando somos pessoas perigosas, vamos ferir sempre as emoções daqueles que estão ao nosso redor e vamos alcançar também com as emoções os bens. Percebe aí no texto, versículo de número 5, capítulo 1, versículo 5. Todos os marinheiros, quando você lê isso e você sabe que o navio que faz uma via tão longa quanto essa, tem que ter gente experiente, tem que ter gente capacitada. Longas distâncias exigem experiência. Você pega um cara lá que tem 100 horas de voo, ele não vai cruzar daqui até Hong Kong de avião, porque não tem experiência. Precisa de muitas horas de voo para você pegar distâncias mais longas. Cruzar o rio Pinheiros, Tietê é uma coisa, cruzar o Atlântico é outra coisa. Precisa ter experiência. O texto diz que eram marinheiros, homens experientes, mas agora, por causa da influência, do perigo de Jonas, está todo mundo com medo. As emoções de homens experientes agora foram mexidas, e isso é um fato real. Isso é um fato real. Quando estamos agindo como Jonas agiu, quando estamos fazendo coisas que Deus não aprova, quando estamos caminhando por esse caminho, primeira coisa que mexemos são com as emoções daqueles que estão perto de nós. Se você toma decisões erradas na sua casa, você vai abalar as emoções da sua esposa, dos seus filhos. Caramba, quantas vezes nós não temos visto isso acontecer? Um casal se estranha, um casal briga e decide se separar. Meu amigo, não pense você que isso não vai gerar marcas em alguém, porque vai. Ah, mas eu tenho um exemplo tal. Todos vão carregar a marca, o trauma dessa separação. Não foi para isso que Deus fez o casal. Isso vai refletir na mulher, vai refletir no homem, vai refletir nos filhos, porque ficam marca nas emoções. Se você encontra um chefe que é um abusador, ou se você é um desse tipo de chefe, vai gerar marcas nas pessoas que estão trabalhando junto com você. Isso se aplica para qualquer área. Maridos, ouçam aquilo que Deus diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque senão você vai deixar marcas no emocional dela. Esposa, respeite o seu marido, porque assim diz o Senhor, porque senão você vai deixar marcas no emocional dele. Sempre quando estamos fora da vontade de Deus, da missão de Deus, vamos deixando marcas no emocional daqueles que estão ao nosso redor. E aí o texto diz também que além das marcas nas emoções, eles deixam marcas nos bens. O próprio verso 5 diz que os marinheiros ficaram com medo e cada um estava clamando ao seu próprio Deus. E aí atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Uma hora a conta chega no nosso bolso. Por que está dizendo isso, Ricardo? Porque tudo vai tramitando para isso. Decisões que tomamos errados, situações que nos envolvemos que não devemos nos envolver, vão sempre resultar numa perda. Perdemos bens materiais e perdemos bens espirituais, mas algum bem nós vamos perder. Perdemos a credibilidade talvez.
que é um baita bem que nós temos. Mas vale o bom nome, diz o sábio Salomão, do que as muitas riquezas. Perdemos a paz. Perdemos a paz e isso acaba com a gente. Você sempre vai perder algo se você não ter o cuidado de vigiar. E você vai sempre mexer com as emoções daqueles que estão ao seu redor. E eu quero terminar dizendo que pessoas perigosas, elas sempre pagam para ver. Elas sempre pagam para ver. Aí está dizendo que elas vão até as últimas consequências. Mas a expressão certa é que as pessoas que são pessoas perigosas, elas sempre pagam para ver. Elas vão até o final para ver no que vai dar. Você já entendeu? Jonas é alguém que conhecia muito bem a Deus. Jonas estava bem com Deus. Mas ele ia ver até onde ia dar. Os marinheiros dizem, agora o que a gente vai fazer para poder resolver essa situação? Eu creio muito nisso. Eu creio num Deus piedoso. Que Jonas se ajoelha ali e diz, Senhor, tem misericórdia de mim que desobedeci. Fui contra a sua voz, fui contra aquilo que você queria. Vou voltar e vou pregar para Nínive aquilo que o Senhor quer que eu pregue. E Deus, de olhar do céu, eu creio nisso, ia falar, caramba, Jonas realmente está tomando a postura certa, volta tudo ao normal, acalma o mar, apazigua a situação, resolve. Mas Jonas é o tipo de pessoa inconsequente que vai até o final. Eu quero ver onde isso vai dar. Os marinheiros sabiam muito bem, se nós jogarmos um homem nesse mar do jeito que ele está, não há outra saída, é morte. E Jonas estava disposto a isso, a morrer e ainda assim ficar longe da vontade de Deus. Meu querido, não espere a tua família morrer, não vá até as últimas consequências, não espere a teu ministério morrer, não espere o Espírito Santo morrer dentro de você, não vá até as últimas consequências, volta. Não vá até onde você está pensando em ir, pagar para ver o que vai rolar. Vai rolar destruição e morte, porque os marinheiros pegam Jonas e jogam Jonas no mar. Jonas aceita para a vida dele aquele tipo de morte. Jonas aceita para a história dele um final triste, como é esse final de Jonas até aqui. Não aceite para a sua vida um final triste, porque Deus tem um final feliz. Não aceite para a sua história um final de destruição, porque Deus tem uma história de reconstrução. Deus tem uma bênção para te entregar, e não está na desistência, nem no abandono, está na persistência, na constância, no voltar para Deus, no falar com Deus, no se colocar diante de Deus. Creia nisso, viva isso para a sua vida, em nome de Jesus. Jonas decidiu abandonar tudo, pagar até o último centavo, pagar para ver, ir até as últimas consequências. Você conhece a história bíblica, você tem referências disso, e o caminho nunca é bom. Olha o que diz aqui Gênesis 4, versículo 6 ao versículo 8. Gênesis 4, versos 6 a 8. Está aí na tela para você acompanhar também. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que o seu rosto se transtornou? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está avisando para Caim que se ele continuar com aquele sentimento no coração dele, ele vai fazer algo que vai desagradar a Deus. Se ele continuar agindo, pensando, maquinando como ele já estava, Deus já tinha visto o que ia acontecer, e por isso que ele está avisando, você não está aí à toa. Deus sabe para onde o teu caminho está te levando, não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Você tem que refrear, disse Deus para Caim, você tem que dominar esse sentimento, esses pensamentos, essas maquinações, você tem que dominar isso, senão isso vai te dominar. Aí você pensa, peraí, então Caim voltou? Não, o texto diz que ainda assim Caim chamou o seu irmão Abel, disse, vamos para o campo, e quando chegou no campo, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou, tornando-se assim o primeiro homicídio da história mundial, da história da humanidade. Ele foi até o final, como Jonas também foi até o final. Ambos pagaram para ver. Se você lê os textos sequenciais aí de Gênesis 4, você percebe que Deus coloca uma marca em Caim, a marca da consequência. Deus diz, olha, a terra está clamando agora, a terra tomou sangue pela primeira vez, a terra agora está clamando. Existiu uma mudança de realidade espiritual muito grande, homens mataram pela primeira vez os próprios homens, algo é liberado ali, algo acontece ali. Aqui em Jonas, ele decidiu morrer para viver fora da vontade de Deus.
Ele preferiu se jogar no mar, ser jogado no mar e morrer ali, para não cumprir a vontade de Deus. Tem uma realidade espiritual por detrás disso, meu querido. Tem alguém querendo destruição para você, morte para você. Refreia o sentimento, refreia o pensamento, domina as emoções. Não vá até as últimas consequências. Decida voltar, deixar de ser alguém perigoso para si e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque o texto diz, o último versículo, que o Senhor tratou da vida de Jonas, mandou que um peixe o engolisse. E eu creio que nessa noite, esse culto, essa palavra, é como esse peixe, te dando uma nova oportunidade, te levando para o estágio que você tem que estar de percepção, de consciência, de entendimento, te levando para o lugar onde é escuro e é apertado, mas é o lugar onde Deus quer ministrar ao seu coração. É o lugar que ninguém está te vendo, é o lugar que ninguém sabe, é o lugar onde as pessoas pensam, ele já morreu, ele não está mais entre nós, ele já tomou decisões suficientes, mas é o lugar onde o Espírito Santo está ministrando em você. Eu creio que nessa noite é a chance, você está dentro do peixe, você está agora com a chance na sua vida de poder falar com o Senhor, e Ele mudar a sua história, mudar o seu coração, voltar para o caminho que Deus tem para a sua vida. Vamos cantar uma canção.